Olá pessoal, como sempre eu gosto de trazer análises ao canal, mas também gosto de trazer tutoriais, dicas e às vezes explicar as diferentes tecnologias e vocês a partir daí é que veem se depois com as análises que eu faço mais vale ir para um tipo de equipamento ou para outro. E no vídeo de hoje eu vou-vos falar de DAS versus NAS e como podem ver aqui à frente eu tenho diferentes dispositivos. Isto são dispositivos para armazenar dados, mas funcionam de formas diferentes. E eu não vos quero fazer a análise dos aparelhos, quero falar-vos destas duas diferentes tecnologias, de DAS versus NAS. Em relação aos nomes, o DAS significa Direct Attached Storage e o NAS significa Network Attached Storage. Isso significa então que, por um lado, o DAS, Direct Attached Storage, significa que vocês vão ter uma espécie de dock, um aparelho deste género, em que vocês vão ligar ao computador e os discos que vocês ligam no aparelho ficam disponíveis no computador. E eu tenho aqui dois exemplos de DAS, tenho um da Sabrent, uma docking station de 5 portas, e por outro lado tenho aqui o da TerraMaster, o D4300, que acaba por ser uma docking com 4 portas, portanto dá para ligar 4 discos, e tenho aqui para contrapor do lado dos NAS, um NAS da Amber Pro, e isto até acaba por ser um NAS híbrido, não é tão tradicional, eu já fiz a análise de um mais tradicional da ASUS Store, que é o que eu costumo utilizar normalmente, e isto aqui neste caso dá para pôr 2 discos de 2.5 polegadas, o mais tradicional costumam ser NAS ou DAS com discos 3.5, ou seja, costumam ser mais aparelhos maiores. Este, no entanto, acaba por ser um híbrido, também serve de router, e é só mesmo para ficar aqui como uma referência que também existem NAS que são híbridos, mas no entanto os NAS costumam sempre servir um pouco mais do que os DAS. Mas pronto, isto foi só para vos fazer esta pequena apresentação, e como eu estava a dizer, DAS significa que vocês vão ligar diretamente ao vosso computador, NAS significa que vocês vão ligar diretamente ao vosso router e fica disponível na vossa rede. Enquanto que nos DAS vocês ligam por Type-C ou por USB, dependendo da versão que vocês estão a utilizar. Estes dois são Type-C para vocês ligarem a um computador com USB 3.1 ou 3.2 para terem aqui velocidades maiores, e a vantagem que vocês têm é que a ligação é muito mais rápida pela rede. É claro que se vocês também tiverem uma boa rede, também conseguem ter boas ligações, mas por norma, DAS é direto, portanto vocês ligam ao computador e conseguem ter melhor acesso. Agora, qual é assim a maior vantagem de um e a maior vantagem do outro? Em relação ao DAS, o que vocês ganham é que vocês conseguem meter vários discos numa dock, num sítio concentrado, ligam através de um cabo ao computador, ou seja, não tem aqui vários cabos, não tem aqui vários discos espalhados, só tem um cabo para ligar ao computador, uma fonte de energia, e assim vocês ficam com os discos todos disponíveis no vosso computador. Ou seja, se vocês precisam de ter armazenamento sem terem aqui redundância feita pelo próprio aparelho, se precisam de um aparelho simples, que é só chegar, está lá na mesa e os discos estão lá e estão disponíveis, vocês utilizam um DAS, acedem aos ficheiros muito mais rapidamente e acaba por ser um sistema mais simples e por norma também são mais baratos. A desvantagem que depois vocês têm é que se quiserem fazer um upgrade de espaço, vocês ao tirarem o disco, os ficheiros que estão no disco desaparecem e ao colocarem um disco maior depois vão ter que arranjar forma de fazer uma transferência de um lado para o outro. Em termos de escalabilidade não é tão fácil como num NAS e fica a perder porque não é tão direto fazer a redundância. Aí em termos de redundância significa de terem os ficheiros copiados em vários discos, aí vão ter que fazer a gestão pelo computador. É claro que isto é de forma geral, pode haver algumas exceções, e agora vou falar um bocado em relação aos NAS, que até acaba por ser o que eu utilizo mais, porque eu tenho um bom Wi-Fi em casa, tenho uma boa rede em casa, e assim eu tenho o meu NAS ligado perto do router, ligado por cabo ao router, e em qualquer computador em minha casa ou fora de casa eu consigo aceder ao meu NAS. O que é que o NAS ganha em comparação com um DAS? O NAS ganha pela parte da redundância, ou seja, neste caso, eu por exemplo tenho 2 discos aqui, eu posso fazer RAID 1, e isso significa que se eu tiver aqui 2 discos, 2 teras, eu só tenho 2 teras disponíveis, porque sempre que copio um ficheiro, ele vai-me fazer a distribuição do ficheiro e vai-me duplicar nos 2 discos. Se um dos discos a variar, eu não perco o ficheiro porque ele está no outro. É claro que se nós tivermos NAS com mais docks para meter mais discos, podemos aumentar a redundância e podemos fazer uma gestão diferente. Mas enquanto que no NAS, se eu tiver a redundância, tenho menos espaço disponível, ou seja, se ligar 2 discos 2 teras, só tenho os 2 teras disponíveis. Num DAS, se ligar 2 discos 2 teras, eu tenho os 4 teras disponíveis no computador em 2 discos. Em relação ao NAS, o que é que o NAS ganha? É pela parte da redundância, ganha também pela parte de terem os ficheiros disponíveis em qualquer lado, porque por norma o NAS
costuma ter um sistema operativo, costuma ter um processador, costuma ter RAM, ou seja, costuma ser um pequeno computador que está preparado e, além de fazer de NAS, ou seja, de vos disponibilizar os ficheiros pela vossa rede, também disponibiliza certas aplicações que vocês podem utilizar, ou seja, eu posso instalar o Plex aqui, posso instalar o Home Assistant, posso utilizar como Docker, acaba por ser sempre uma solução mais cara porque também tem mais componentes. No entanto, fica a ganhar em relação à redundância, em relação a poderem aceder aos ficheiros em qualquer lado. É claro que em termos de setup é mais complicado que um DAS, mas ficam a ganhar em tudo o resto. Dessa forma, pessoal, eu aproveitei este vídeo, comentem estes aparelhos, ando a fazer testes e ainda ando a preparar as análises, para vos falar mais do conceito de DAS versus NAS. Eu, na minha utilização, eu prefiro NAS, porque depois consigo ter aqui um computador que está sempre a correr qualquer coisa, em que posso instalar vários serviços e, além disso, tenho sempre os meus ficheiros com redundância e posso automatizar coisas. Além disso, além de ter os ficheiros aqui, ainda posso mandar para uma cloud, portanto, acaba por ser uma coisa muito mais completa. É claro que também acaba por ser uma solução mais cara e nunca se podem esquecer, quando vocês compram um DAS ou um NAS, estão a comprar o equipamento, mas depois ainda têm que comprar o armazenamento e depois temos que ver quantas mais docks tiverem num DAS ou num NAS, mais armazenamento vamos comprar para termos então essa redundância ou para termos mais espaço. Em relação assim às coisas principais, acabam por ser estas. Eu de qualquer forma vou deixar os links dos equipamentos na descrição para se vocês quiserem ver com detalhe. Assim já vinham a conhecer 3 marcas diferentes, 3 equipamentos diferentes. Eu tenho sempre feito no canal análises mais direcionadas para NAS, porque também é o que eu utilizo mais e é o que me dá mais jeito, mas também às vezes vão passando umas docks e vão passando uns sistemas de DAS que eu também trago ao canal sem nenhum problema. Já sabem, se tiverem alguma questão, se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários, subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.